Olá, muito boa noite. Vamos continuar aqui a nossa leitura da palavra. Se você é novo nesse canal, já peço que deixe seu like, deixe sua inscrição. Aqui fazemos a leitura da palavra de Deus, a palavra pura. Hoje vamos ler Gênesis 39, Salmo 30 e Lucas 22, do 1 ao 38. Que Deus te abençoe e te guarde. Você fica comigo até o final. Vamos lá. 39 diz assim, continuando a história de José. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que haviam levado ele para lá. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa do Senhor egípcio. E seu Senhor viu que Deus estava com ele, e que o Senhor Deus fazia tudo a prosperar em sua mão. E José encontrou graça aos olhos de Potifar, e ele o serviu. E ele o fez supervisor da sua casa, e tudo que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu, desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre a sua casa e sobre tudo que ele possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. E ele deixou tudo que possuía nas mãos de José, e ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. E José era uma boa pessoa e formosa à vista. E aconteceu que, depois destas coisas, a mulher do Senhor lançou seus olhos sobre José, e ela disse: deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que está comigo na casa dele, e ele confiou tudo o que tem em minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu, tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que enquanto ela falava com José, dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela ou para estar com ela. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela o apanhou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou suas vestes na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, quando ela viu que ele havia deixado suas vestes na mão e havia fugido, ela chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo: vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo. E eu gritei em voz alta. E aconteceu que, quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou suas vestes comigo e fugiu. E ela guardou as vestes de José até que o Senhor voltasse para casa. E ela falou segundo as suas palavras, dizendo: o seu servo hebreu, como tu nos trouxeste, veio a mim para escarnecer. E aconteceu que, quando eu levantei a voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que, quando seu senhor ouviu essas palavras da sua mulher, que lhe falou, dizendo: foi desta maneira que o teu servo agiu comigo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em seu lugar onde estavam os prisioneiros do rei, e ele esteve ali na prisão. Mas o Senhor estava com José, lhe mostrou misericórdia e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão e tudo que eles faziam ali para ele, que tudo fazia ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a mão de José, porque o Senhor estava com ele, e aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. José.
Agora vamos para Salmo 30. Salmo 30, salmo e canção é dedicação à casa de Davi. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me elevastes e não fizeste com que os meus inimigos se regozijassem sobre mim. Ó Senhor, meu Deus, eu clamei a ti e tu me curaste. Ó Senhor, tu levantaste minha alma do túmulo. Tu me mantiveste vivo para que eu não descesse a cova. Cantai ao Senhor, ó vós, seus santos, e dai graças à lembrança da sua santidade, porque a sua raiva não dura mais do que um momento, e seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. E na minha prosperidade eu disse, nunca serei abalado. Senhor, pelo teu favor, tu fizeste com que o meu monte permanecesse firme. Tu escondeste a tua face e eu fiquei perturbado. Eu clamei a ti, ó Senhor, e ao Senhor eu fiz súplicas. Que lucro há em meu sangue quando eu desço a cova? Irá o pó te louvar? Declarará ele a tua verdade? Ouve, ó Senhor, e tua misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu ajudador. Tu transformaste o meu pranto em dança. Tu viraste meu pano de saco e me cingiste com alegria, a fim do que a minha glória possa cantar louvores a ti e não se silenciar. Ó Senhor, meu Deus, eu darei graças a ti para sempre. Amém. Lucas 22. Ora, aproximava-se a festa dos pães ázimos, que é chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como matariam, pois eles temiam o povo. Então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E ele foi no seu caminho e comunicou aos principais sacerdotes e capitães como ele poderia traí-lo. E eles se alegraram e concordaram em dar-lhe dinheiro. E ele prometeu e buscava uma oportunidade de traí-lo na ausência da multidão. Então chegou o dia dos pães sem fermento, em que se devia matar a Páscoa. E ele enviou Pedro e João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que nós possamos comer. E eles lhes disseram, onde tu queres que preparamos? E Jesus disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um cântaro de água. Segue-o até a casa dele, até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa, o mestre que te diz, onde está o quarto dos convidados, onde comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande quarto superior, mobilado, ali fazer os preparativos. E eles foram e acharam como lhes tinha dito. E prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e os 12 apóstolos com ele. E Jesus lhes disse, quão imensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra, porque eu vos digo que não mais comerei dela, até que se cumpra o reino de Deus. E ele, tomando o cálice e tendo dado graças, disse, tomai e dividi-o entre vós, porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E ele, tomando o pão e tendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós.
Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai conforme o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. E eles começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também uma contenda entre eles sobre qual deles deveria se considerar o maior. E Jesus lhes disse: o rei dos gentios exercem senhorio sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não será assim com vós, mas o maior entre vós será como o mais jovem, e quem governa como quem serve. Portanto, qual é o maior que está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Mas eu estou entre vós, como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos designo o reino, como meu Pai me designou, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E Jesus lhes disse: digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje, antes que tu negues por 3 vezes de que conhece-me. E ele disse: quando eu vos enviar, sem bolsa, alforjes ou calçados, faltou-vos alguma coisa? Não foi isso. Ai, meu Deus, tô cansada. E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E Pedro disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a morte. E Jesus disse: digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje, antes que tu negues por 3 vezes de conhecer-me. Então Jesus disse-lhes: quando eu vos enviei sem bolsa, alforjes, calçados, faltou-vos alguma coisa? E eles responderam: nada. Então Jesus lhes disse: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também seu alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre uma. Pois eu vos digo que é necessário que aquilo que está escrito se cumpra em mim. E ele foi contado entre os transgressores, porque as coisas que me dizem respeito têm um fim. E eles disseram: Senhor, eis que aqui estão 2 espadas. E ele lhe disse: é o suficiente. E ele, saindo, foi como costumava para o Monte dos Oliveiras, e os seus discípulos também o seguiram. E quando chegaram... não, essa é a parte não. Aí tem que terminar aqui. Porque as coisas que me dizem respeito têm um fim. Amém, tá chegando a hora. Essa hora vai me dando uma tristeza, que é a hora da crucificação. Bom, por hoje terminamos. Amanhã continuamos essa história do capítulo 22. E te encontro aqui. Que você deixe seu like, a sua inscrição. Um beijo e até o próximo vídeo.